Queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Nós fizemos uma reunião, preparando aí as atividades do congresso da sexta-feira. Eu perguntei quem queria pregar nessa sexta-feira. Aí o pessoal disse: você mesmo prega, e é por isso que eu estou pregando hoje. Então, Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. A partir de amanhã a gente tem a presença aí do pessoal da Missão Sena, o Paulo, que é presidente da missão, e também o Marcos, que é missionário da Secretaria de Evangelização da IPIB e cedido à Missão Sena. Ele trabalha junto à Missão Sena, que é uma missão que atua diretamente com dependentes químicos, moradores de rua e pessoas que estejam em situações decorrentes dessa vida marginalizada, como travestis e outros. Então, vale muito a pena a gente ouvi-los, vale muito a pena termos o nosso coração aberto para refletir a respeito desse desafio contemporâneo que nós vivemos, que é um desafio social muito grande. E Lucas capítulo 10 me parece ser, de alguma forma, um preparo para a gente refletir um pouco mais a respeito desses desafios que estão cada vez mais próximos, como o Arthur disse na sua palavra aqui, no seu testemunho, estão ali na esquina, quando não estão aqui dentro. Então, nós precisamos estar mais atentos. E Lucas 10 pode ser para nós um norteador de ações, de atitudes, de comportamento diante disso. Então, eu queria convidar você a uma reflexão a respeito desse tema, para vencer o preconceito, O verso 25 do capítulo 10 de Lucas diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: Que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Deus de toda graça e misericórdia,
Nós já tivemos aqui várias orações e eu peço apenas que o Senhor, que é Deus que ouve e responde às nossas orações, nos ajude agora a ler, a interpretar, a refletir e a levar para a nossa casa, Senhor, ensinos que verdadeiramente procedam da Tua palavra e sejam fidedignos a ela. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, abra a nossa mente, o nosso coração e ajuda-nos a entender, Senhor, tudo aquilo que o Teu Espírito deseja falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Estudar as parábolas de Jesus é sempre muito curioso. Jesus, ao contar uma parábola, ele sempre o faz a partir de um pano de fundo histórico extremamente relevante. As palavras de Jesus, principalmente as parábolas que ele conta, nunca são resultado de palavras aleatórias. São sempre resultado de reflexões que falam de um momento histórico, de um pano de fundo histórico bastante interessante. Por isso, para você, para eu, para nós entendermos este relato e essa parábola que Jesus conta para responder àquele jovem, ou aquele rapaz, aquele mestre da lei que se aproxima com o intuito de pôr Jesus à prova, com uma pergunta que era uma pergunta extremamente pertinente para os judeus: que farei para herdar a vida eterna? Porque para o judeu a eternidade era uma obsessão, era uma busca quase que compulsiva, de modo que eles eram capazes de abrir mão de tudo aquilo que era a realidade presente para investir força, compreensão, investigação, pesquisa naquilo que seria futuro, eternidade, aquilo que ainda chegaria. Então, diante dessa pergunta, que era apenas uma pergunta para pôr Jesus à prova, Jesus responde à pergunta com uma outra pergunta. Dizem que judeus fazem sempre isso, eles respondem perguntas com outras perguntas. Porque o rapaz pergunta a Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus não responde a pergunta. Jesus pergunta de novo, diz: o que está escrito na lei? Como você a entende? Dizem que um judeu uma vez foi questionado por que os judeus sempre respondem perguntas com outras perguntas. E a resposta dele foi: que mal há nisso? Ou seja, Jesus é um autêntico judeu. E a isto o rapaz respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus disse: passou, foi bem, respondeu corretamente. Faz isso e você vai viver. Se você quer vida eterna, faça exatamente isso e você terá vida, você viverá. Mas, ele sabendo que o objetivo dele não era este, mas era que Jesus criasse um dilema em relação à lei, criasse uma polêmica sobre a lei, para que ele pudesse depois ser acusado de alguém que ofendia a lei, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola belíssima, que é a parábola do samaritano, que nós, ou os nossos tradutores, querendo ser fiel, caem em contradição e chamam de bom samaritano. Tudo aquilo que Jesus queria combater na parábola, alguém colocando um título, porque esses títulos não estão lá, Winnie, tá? O texto é corrido, alguém querendo ajudar-nos, coloca um título chamado bom samaritano. Aquilo que Jesus queria combater, alguém colocou lá para fortalecer. Como que se os samaritanos fossem todos maus e de repente surge um que é bom.
Quem era o samaritano? Samaritanos eram originários do Reino do Norte. Você sabe que Israel se dividiu em 2 reinos em determinado momento da história: Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte sucumbiu sob a força da Assíria, de um rei chamado Sargom, que leva uma massa de israelitas do Reino do Norte para a Síria. E, posteriormente, algumas dessas pessoas são trazidas de volta para a terra de Israel para repovoarem o Reino do Norte. E ali, junto com outros estrangeiros, tentam reconstruir aquela região. E esses estrangeiros, junto com esses israelitas, aliam-se por casamento. E esses casamentos vão gerar famílias e mais crianças e outros e descendentes que serão chamados de samaritanos. Os samaritanos nada mais eram do que judeus miscigenados ou judeus mestiços. A princípio, a religião judaica e a religião dos samaritanos, elas eram muito semelhantes. Embora os samaritanos tivessem assimilado muito das culturas pagãs e se tornado idólatras, servindo aos deuses dessas culturas, as semelhanças eram muitas. Por exemplo, eles não tinham, sim, todo o texto dos judeus como sagrado. Para eles, o Pentateuco era o texto sagrado. Os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, era o texto sagrado. Mas, de uma forma geral, depois que o rei Josias assume o Reino do Sul e estende a sua reforma até Betel, Betel era o lugar de adoração do Reino do Norte num determinado tempo. Quando Josias, que fora rei do Reino do Sul, de Judá, estende as suas reformas até Betel, os do Reino do Norte, que haviam voltado, já miscigenados, casamentos com pessoas estrangeiras, já sendo chamados de samaritanos, acabam tendo a sua religião, entre aspas, purificada. Mas judeus e samaritanos nunca se deram a partir de então. E esse ódio irreconciliável entre judeus e samaritanos foi cultivado ao longo de quase 1000 anos de história. Se você ler o capítulo 9 de Lucas, nós lemos o capítulo 10, não é? Se você ler o capítulo 9, verso 51, a Bíblia diz que Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. E ele envia discípulos para lhe prepararem pousada. Estes entram numa aldeia samaritana. E quando eles percebem que o aspecto deles era de alguém que iria decisivamente para Jerusalém, eles não o recebem. Os samaritanos não o recebem. Por quê? Porque eles entendiam e sabiam que aqueles eram judeus que estavam subindo para Jerusalém. Há comentaristas que informam que os samaritanos não eram um povo muito simpático, mas os judeus também não eram nada simpáticos com os samaritanos. Ao que João, por exemplo, diz para Jesus: o Senhor quer que a gente rogue do céu que Deus envie fogo e queime esses samaritanos? O que havia era de fato um ódio incandescente, um ódio irreconciliável entre judeus e samaritanos. Por exemplo, entre o ano 9 e 6 antes de Cristo, os samaritanos, numa festa da Páscoa judaica, profanaram o templo dos judeus, quando eles jogaram ossos humanos dentro do templo, para que os judeus não pudessem celebrar a Páscoa naquele ano. Por outro lado, os judeus também
amaldiçoavam os samaritanos dentro do templo. Os judeus oravam para que Deus, para que Ele excluísse os samaritanos da vida futura. Há um comentarista chamado Kenneth Bailey que escreve sobre as parábolas de Jesus em Lucas, e ele informa que na Mishnah havia uma declaração como essa: aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come com os suínos. Havia também outras declarações do tipo: Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher, por não ter nascido escravo, por não ter nascido samaritano. Há um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo, em que ele diz que os samaritanos armavam emboscadas para que os peregrinos que saíam dos mais diversos lugares para irem a Jerusalém adorar, quando nas festas judaicas estivessem indo, eles fossem assaltados, alguns inclusive mortos. E eles subornavam, inclusive, o procurador que tinha o cuidado daquela região para que não interviesse nessas situações, ou intervisse nessas situações. Assim, judeus atacavam também as vilas samaritanas e massacravam os seus habitantes. E ao longo da história, se tornou uma guerra, a relação entre judeus e samaritanos. E muitos acontecimentos contribuíram para piorar essa relação. Um deles foi que, no século IV da era cristã, os judeus destruíram o templo samaritano que ficava em Gerizim. Mesmo anos depois. Você se lembra que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, existe toda aquela admiração dos discípulos, dizendo como é que Jesus podia estar conversando com uma mulher samaritana. E enquanto Jesus conversava com aquela mulher, há um momento em que a mulher pergunta para Jesus aonde se deve adorar. E a mulher diz, se deve adorar no monte, e aponta para onde? Para o monte Gerizim, que era um monte que era mais alto que o Monte Sião, onde estava construído o templo dos judeus. Até nisso, havia muita discórdia e inveja e ódio, porque os samaritanos construíram um templo em cima desse Monte Gerizim, que era um monte maior, um monte mais pomposo, e que chamava mais atenção do que o templo dos judeus que ficava em Sião. E é nesse contexto que Jesus conta essa parábola. E essa parábola, ela nos chama atenção porque se Jesus estivesse contando uma parábola sobre um judeu que fizesse uma boa obra em relação a um samaritano ferido, talvez não fosse tão ofensivo quanto um samaritano cuidando, sendo o herói da parábola. O grande problema aqui é que é o samaritano o herói da parábola. Esse texto mostra esse samaritano, um estranho odiado pelos judeus, demonstrando um amor compassivo por um provável judeu. E a parábola é, assim, um ataque frontal contra qualquer tipo de preconceito. Jesus não poderia ter sido mais objetivo do que isso para mexer num dos maiores problemas de relacionamento do povo, o seu preconceito para com os seus meio-irmãos samaritanos. Trazendo isso para o nosso tempo, eu diria que nós também experimentamos muito preconceito. E hoje existe todo um discurso politicamente correto. Irmãos, existe preconceito de todos os lados. Preconceito religioso, por exemplo, existe de todos os lados. Existe sim preconceito religioso.
talvez hoje menos, mas que fora muito grande para com os tidos Bíblia. Quem eram os Bíblia? Os mais antigos aqui sabem quem eram os Bíblia. Os Bíblias eram os evangélicos, que sofreram muito preconceito religioso. Porque hoje fica muito fácil dizer assim que determinado... E eu não sou desses que ficam aí vociferando, falando a respeito dessas coisas para ganhar a atenção de algumas pessoas que gostam de defender o seu segmento. Não gosto disso. Mas hoje fica fácil ficar falando que existe intolerância para com as religiões afro, etc. e tal. Existe sim. Da nossa parte para com essas religiões, existe sim muito preconceito. Mas existe muito preconceito destes também para conosco. Assim como existe preconceito em muitas outras áreas. Existe, e nós precisamos pensar um pouco a respeito disso. Me parece que Jesus quer nos mostrar que para nós sermos verdadeiramente atuantes, como Ele quer que nós sejamos, é preciso vencer preconceitos. Nós não podemos vencer preconceitos se nós não estabelecermos verdadeiros conceitos na nossa vida sobre o que Jesus falou aqui nesse texto da parábola do samaritano. E por que eu vou falar um pouco a respeito disso? Mais 10 minutos a respeito. Exatamente porque ouvirmos testemunhos a respeito daquilo que vamos ouvir a partir de amanhã, nós precisamos ter um filtro mais aberto. Caso contrário, nós podemos ser invadidos por preconceito. Conceitos que nós estabelecemos antes de conhecermos, antes de investigarmos, antes de lidarmos com pessoas e situações. Uma primeira ideia que eu queria trazer para você, que esse texto nos traz, que para vencer qualquer tipo de preconceito, nós precisamos primeiro ter um conceito correto sobre a lei. Você pode ver também nesse texto um conceito a respeito da lei. Quando Jesus pergunta ao intérprete o que a lei dizia, este homem responde que ela se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Jesus simplesmente afirma que ele respondeu de maneira correta. Jesus por diversas vezes declara que o seu mandamento, a sua lei, é basicamente o amor. Se você ler em João capítulo 13, verso 34, a Bíblia diz exatamente que a lei de Jesus é o amor. Capítulo 15 de João, versos 12, verso 17, a lei de Jesus é o amor. Em Mateus capítulo 22, versos 37 a 40, chega a afirmar que toda a lei e todos os profetas, tudo aquilo que está registrado no Antigo Testamento, depende do mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. O apóstolo João reafirma essa verdade nas suas cartas. 1 João 3, 23, 2 João, versículo 5, o apóstolo deixa bem claro que a verdadeira lei, ela se resume no ato de amar. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4,14, diz que toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nessa mesma epístola, quando fala a respeito do fruto do Espírito, no qual o amor se encontra incluído, ele vai dizer que contra essas coisas não há uma lei maior. Contra isso, o amor, não há lei. Irmãos, é preciso que nós pensemos qual é verdadeiramente a lei que Jesus nos manda cumprir.
E me parece que o conceito de lei que Jesus diz para nós sermos obedientes e cumprirmos, e não vacilarmos em relação a isso, é amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Depois nós temos também nessa parábola um conceito de pecado. Há dois tipos de pecado descrito nesse texto aqui. Dois tipos de pecadores que aparecem aqui na parábola. Primeiro nós temos os salteadores. Eles ferem mediante a violência. Eles maltratam. E nós geralmente dizemos que quem faz isso está pecando contra Deus. É verdade. Há pessoas pecando contra Deus quando violentam, seja isso física, moral ou de qualquer outra forma. Agora, existe um outro tipo de pecado nesse texto que às vezes nós não damos atenção suficiente a ele. É o sacerdote e o levita. Eles não pecam através de um ato de violência, mas eles pecam pela negligência. A história demonstra a culpa de ambos os grupos. Há aqueles que maltratam, que ferem, que violentam, mas há aqueles que negligenciam. Uma oportunidade não aproveitada para se fazer o bem torna-se o mal. E isto concorda plenamente com aquilo que o apóstolo Tiago argumenta na sua epístola, em Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago 4,13, a Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É o pecado da negligência, é o pecado da omissão, é o pecado de saber que há algo a ser feito, saber que há as condições a serem para que aquilo seja feito, mas nós negligenciamos a realização disso. Nós temos também nesse texto não apenas um conceito de lei que nos ajuda a vencer o preconceito, onde Jesus diz que o amor resume toda a lei que se cumpre em um só preceito, mas nós temos também um conceito aqui de pecado. E esse conceito de pecado é que o pecado não é apenas o ato da violência, mas é também o ato da negligência. Mas nós temos aqui também um conceito de amor. Se há assinalado também que 3 conceitos aparecem ilustrados nessa história sobre amor. O ladrão, ou os salteadores que maltratam esse homem, eles têm o seguinte lema: o que é teu é meu, e eu vou tomar. Esse é o lema do salteador. O sacerdote e o levita, eles têm um outro lema. O lema deles é: o que é meu, e eu vou guardar. Mas existe um terceiro lema aqui, que é o do samaritano, onde ele diz: o que é meu, é teu, e eu te darei. A vida verdadeira pertence àquele que encontra o centro do seu interesse fora de si mesmo. Para Jesus, amor é algo que você faz. Ou seja, não é simplesmente um sentimento, mas é um sentimento que se move para uma atitude prática em relação ao outro. E não adianta nós dizermos que amamos a Deus se nós não temos práticas que convergem em ações que sejam visíveis na vida daqueles que verdadeiramente são imagem e semelhança de Deus. E nós temos aqui um quarto conceito, que é um conceito de próximo. A pergunta que aquele homem faz na tentativa de se justificar é: quem é o meu próximo? E a resposta que Jesus diz ou traz através da parábola do samaritano é:
quem é você? Mais do que Jesus responder quem é o próximo, Jesus responde, quem é você? Você é alguém semelhante a esse homem que agiu com misericórdia? Os rabinos judeus, eles ensinavam que o próximo tinha que ser um outro judeu. Mas mesmo isso não era bem claro. Para os rabinos, havia diferença se era um judeu homem ou se era um judeu ou era uma judia, uma mulher. Havia diferença se ele estivesse purificado ou se ele tivesse cometido qualquer ato de impureza. Se ele era fariseu ou se ele era leproso. Havia diferença se ele fosse um publicano ou se ele fosse um escriba. Havia diferença se ele fosse uma prostituta. Então, para ser o próximo, tinha que ser judeu, mas não bastava ser judeu. Tinha que ser alguém que estritamente estivesse cumprindo os ritos cerimoniais desses judeus. A parábola apresenta um conceito dinâmico aqui de próximo. A pergunta feita pelo intérprete é: quem é o meu próximo? Ela é reformulada por Jesus em termos de quem preciso ser para me tornar o próximo. A resposta de Jesus através da parábola torna-se clara. De qualquer pessoa que se encontre em necessidade, mesmo que seja meu inimigo, eu devo ser próximo. A ironia transparece em que o benfeitor aqui era um herege para todos aqueles que estavam ouvindo a parábola de Jesus. Era um traidor, era um samaritano mestiço, era alguém que havia transgredido a lei, era alguém que estava excluído por definição do direito de ser próximo do judeu. Era alguém errado na doutrina, errado na prática da religião. Mesmo assim, ele revelou um amor real pelo inimigo. Se os ladrões eram o antipróximo, se o sacerdote e o levita foram achados como os não próximos, o homem só resta concluir que aquele samaritano era o próximo. Irmãos, nós possivelmente não nos assemelharemos, espero que não, aos salteadores, que eram antipróximos. Mas talvez nós sejamos muito semelhantes aos sacerdotes e levitas. Talvez nós sejamos muito semelhantes aos sacerdotes e levitas. O texto diz que aquele homem, quando encontra o samaritano, quando encontra aquela pessoa semi-morta, toma óleo e vinho. Alguns vão dizer que esse óleo e vinho que ele tira do seu alforje para curar as feridas daquele homem eram apenas remédios terapêuticos. Mas há um comentarista que diz que não. Que o óleo e o vinho eram também elementos cerimoniais, elementos do culto. E ele diz que quando aquele samaritano derrama óleo e vinho sobre as feridas, as chagas daquele homem ferido, semi-morto, jogado ao chão, ele estava realizando um ato de adoração. Ele realmente estava realizando um ato de adoração quando ele amava um próximo, alguém semelhante a Deus, feito à imagem do Eterno. Ele estava realizando um ato de adoração. Às vezes nós dizemos, mas esses homens, eles tinham seus compromissos cerimoniais. Não, isso não justifica. Não justifica.
mesmo que a Bíblia dissesse que eles estavam subindo de Jericó para Jerusalém, mas se você fizer uma leitura mais atenta, você verá que eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o templo onde os judeus realizavam as suas cerimônias culticas. O sacerdote, o levita, provavelmente já tinham realizado o seu serviço de acordo com o seu turno e estavam voltando para casa. Eles tinham tempo de sobra. Mas aí você pode dizer, mas a lei diz que se o sacerdote, se o levita toca um morto, ele fica impuro durante um certo tempo e ele não poderia mais realizar os seus atos de cerimoniais, culticos, porque ele estaria impuro, porque tocou num morto. E como é que ele saberia se esse homem estaria morto ou não, se ele estava lá jogado semi-morto? Ele tinha que tocar. Toda lei que não favorece a vida, ela pode ser, de alguma forma, transgredida. Porque a lei de Jesus é o amor. E o amor promove vida. E aonde há promoção da vida, ali não reina a morte. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos pensar mais a respeito de como sermos promotores de vida nessa cidade, a fim de que não haja mais morte, pelo menos nos caminhos por onde nós transitarmos, pelo menos nas vielas onde nós entrarmos, pelo menos nas esquinas onde nós pisarmos. Aonde quer que nós entremos, que ali possa haver vida de Jesus e não reine mais a morte. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Deus de toda graça, nós entregamos nas Tuas mãos esta noite e pedimos que no início desse tempo em que nós vamos refletir a respeito dessas ações sociais, dessas promoções de vida, desses atos, ó Deus, que revelam e devem revelar o amor de Cristo à sociedade, que o Senhor possa despertar nosso coração, nossa mente, que o Senhor possa despertar em cada um de nós um interesse real, vivo, por sermos, ó Deus, agentes que exalem a vida de Cristo Jesus onde nós andarmos. Sim, Senhor, que nós estejamos interessados quanto à vida eterna, porque a Tua palavra diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas que o nosso interesse não seja exclusivamente em relação à vida eterna, que o nosso interesse também seja em relação à vida que precisa ser promovida nos caminhos de morte que reinam nessa sociedade. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Cristo e para a glória de Deus, o Senhor nos desperte para isso e nos faça ser uma igreja viva, que esteja anelante em esperança pela eternidade, mas uma igreja operante, atuante no mundo, promovendo vida nos lugares onde há morte. Nós pedimos que seja assim no nome de Jesus e para a glória de Cristo. Amém e amém.